Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou continuando aqui o nosso curso de Geometria Analítica Plana, a gente vai entrar agora no capítulo de parábola, tá bom? Então, a parábola nada mais é do que uma cônica, dentre as três cônicas que a gente tem, que são elipse, parábola e hipérbole. Então, eu vou começar pela parábola, tá legal? Bom, então olha só, então seja π um plano, dados uma reta R e um ponto F, em que a reta R está contida no plano π. O ponto F pertence ao plano π e não pertence à reta R. Essa informação é importante, tá? A parábola P de diretriz R e foco F é o conjunto de todos os pontos de π, tais que a distância de P até F é igual à distância de P até R. Tranquilo? Ou seja, o ponto P ele é equidistante de F de R. Então, olha só. Então, a parábola é essa curva aqui. O plano π é o plano, no caso aqui do quadro, então está aqui o plano π, o ponto F é a reta R, né, a reta R contida em π, o ponto F pertencente a π, sendo que o ponto F está fora de R. Então todos esses pontos aqui, dessa curva aqui, que é a parábola, eles têm mesma distância de F e de R. Então se eu marco aqui um ponto P qualquer, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter que a distância de P até F é igual à distância de P até R. Então, qualquer ponto que eu tome aqui, eu vou ter essa propriedade. Essa distância é igual a essa. Temos esse ponto V aqui que eu já falo sobre ele. Então, a distância dele para cá, a mesma distância dele para cá. Certo? Então, para todos os pontos da parábola isso acontece. Tá? Bom, então a gente tem a parábola, a gente tem o foco e tem a reta diretriz. E a gente tem essa reta aqui, que é perpendicular à diretriz e que passa pelo foco. Essa reta aqui, que a gente chama de ômega, ela é chamada de eixo da parábola, tá? Então, você tem aqui o eixo da parábola. A interseção do eixo com a parábola, ou seja, esse ponto V, ele é chamado de vértice da parábola, tá? Então, a gente tem a reta diretriz, o foco, o eixo e o vértice da parábola. Tranquilo? E aí, tem uma propriedade importante da parábola, que a parábola ela é simétrica em relação ao eixo. Então, o que ocorre? Para todo ponto P, existe um ponto P' simétrico em relação ao eixo, ou seja, a distância desse cara para o eixo é a mesma distância desse cara para o eixo. Tá legal? Beleza? Então, a parábola tem essa propriedade também. E a distância 2P entre o foco e a diretriz é chamado de parâmetro da parábola. Então, eu tenho que essa distânciazinha aqui é P e essa distânciazinha aqui é P, já que essa distância é 2P. Ah, Gustavo, por que não chamar a distância de P e aí fica P sobre 2 aqui, P sobre 2 aqui? Então, mais para frente a gente vai ver, a gente vai, na hora que a gente for estabelecer uma equação geral, entre aspas, para a parábola, chamar a distância de 2P, ou seja, tomar a metade como P, vai ser melhor para fazer as contas, tá? Por isso que a gente faz isso, tá? Algo parecido lá na geometria plana, em que o radical de Heron a gente chama o perímetro do triângulo de P e não de 2P e não de P, né? Exatamente porque na fórmula aparece o semiperímetro em vez do perímetro, tá? É algo mais ou menos por isso, só realmente para facilitar as contas. Tá legal? Beleza? Então, é essa a definição de uma parábola e esses são os elementos da parábola, tá? Gustavo, mas isso aqui não é o gráfico da função segundo grau? Sim. Só que no caso do gráfico da função segundo grau, a parábola ela só vai ter a reta diretriz horizontal, né? E aí o foco, enfim, a qualquer lugar do plano, tá? Mas a
A parábola da função quadrática, ela sempre tem a reta diretriz horizontal. No caso aqui na geometria analítica plana, não preciso me preocupar com isso, porque isso acontece na função quadrática por conta da definição de função. Né? Você ter uma função, você não pode ter uma mesma abscissa tendo duas ordenadas. Aqui na geometria analítica não há esse problema. Então eu posso ter, por exemplo, uma parábola deitada, como vai acontecer, como eu vou mostrar para vocês. Ou uma parábola inclinada, enfim. Aqui na geometria analítica a gente não tem essa restrição, então a gente consegue expandir aquilo que vocês viram em algum momento na função quadrática. Tá legal? Beleza? Então, nas nossas próximas aulas, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou, por hora, apenas encontrar as equações das parábolas, a equação do eixo e as coordenadas dos vértices, dado um foco e uma reta diretriz. Tá? Então, por hora, eu não vou ainda pegar os casos particulares, as equações gerais, mais uma vez, você vai entender por que eu estou colocando entre aspas. Eu vou utilizar apenas a definição de parábola, relembrando aí alguns conceitos anteriores que a gente viu em capítulos anteriores, para chegar nas equações. Ou seja, eu só vou dar o foco e a reta diretriz e vou achar a parábola com esses elementos. Tá legal? Beleza? Então, na próxima aula, a gente começa a fazer isso. Tá bom? Então, tá lá.